Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 18, versículos de 1 a 11. Jesus é preso. Nós estamos aqui na sequência, de histórias contadas por João, já indo para o final da vida de Jesus. Nós vimos os 3 vídeos anteriores, que na verdade são o mesmo acontecimento dividido em 3 partes, A oração de Jesus antes de ser preso. Então Jesus ora por si próprio, depois ele ora pelos discípulos, os 11, Judas já tinha se desgarrado do grupo, e em terceiro Jesus ora pela igreja, pelos futuros crentes, por nós, hoje, Então aqui Jesus terminou de fazer essa oração e começa o capítulo 18, em que Jesus é preso. Eu acho que eu nunca falei disso aqui, mas só para você que não entende, que está começando, quando tem assim no subtítulo esse parênteses e várias referências bíblicas, isso aqui está apontando para os outros livros da Bíblia que também contam a mesma história. Então, o que vai ser narrado aqui, essa prisão de Jesus, também está em Mateus 26, de 47 a 56, você pode ler. Está em Marcos 14, de 43 a 50 e Lucas 22, de 47 a 53. Então, se você quiser se aprofundar no texto ou, por exemplo, entender todos os pontos de vista, porque tem detalhes que alguns evangelistas contam e outros não, então você pode ler todos os textos, tá? Eu sempre explico aqui em nota de rodapé e tal, mas me dei conta de que isso aqui acho que eu nunca falei. Então, se você vê esse emaranhado de letra e número aqui, não entende do que se trata, é isso. São os outros textos da Bíblia que contam exatamente essa mesma história. Vamos lá? Versículo 1. Tendo terminado de orar, aquela oração que eu falei que ele estava fazendo, Estava orando pela igreja na finalização. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, ou seja, uma plantação de oliveiras. Oliveira da azeitona, Oliveira é da onde a gente tira a azeitona e faz o azeite. Onde entrou com eles. Então, Jesus entrou aqui neste lugar. Versículo 2. Ora, Judas, o traidor. Por que ele destaca que é o traidor? Porque tinham 2 discípulos chamados Judas, tá? Então, é Judas Iscariotes, Judas o traidor. É desse aqui que ele está falando. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar. Ou seja, Jesus foi com os 11, porém, João está nos dando a informação de que Judas sabia perfeitamente onde encontrar Jesus. Porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos, ou seja, era um lugar que Jesus gostava. Era um lugar de intimidade de Jesus com os discípulos. Era um lugar onde Jesus levava os mais íntimos, Jesus pregava para multidões do mar, da montanha, o sermão da montanha, ele pregava no mar da Galileia, mas ele tinha um lugar separado, um lugar de intimidade, um lugar, entre aspas, secreto, em que ele comungava somente com seus discípulos. E Judas, o traidor, sabendo desta informação, levou as pessoas para prender Jesus para o lugar secreto. Naquele lugar em que Jesus desenvolvia intimidade com os discípulos, inclusive com Judas, foi ali que Judas o traiu, no lugar da intimidade, porque as traições normalmente vêm de pessoas próximas que sabem da nossa rotina, da nossa intimidade e do nosso lugar secreto. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados. Olha só, o traidor ele vem trazendo soldados, ou seja, isso aqui romano, o poder militar do governo.
da época. E alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes. Esses guardas aqui, já falei em outros vídeos, eles são guardas do templo. Eles são guardas da igreja, né? No caso, da sinagoga. Então, Judas vai com 2 destacamentos, 2 representantes do poder. Os do governo, os de Roma, e os da sinagoga. O Estado e a igreja contra Jesus. Versículo 4. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Ou seja, Jesus é o hostess aqui, ele que recepciona a galera que veio para prendê-lo. E ele já sabia do que se tratava, né? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Aí aqui, ó, a gente já viu isso em outro texto também aqui em João. Sou eu, disse Jesus. Esse sou eu aqui no original, ele é exatamente a mesma coisa que Deus fala para Moisés quando aparece para ele na sarça ardente. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés pergunta para Deus o seguinte, ele fala, quando perguntarem a que Deus eu represento, né? Quem é o meu Deus? Que nome que eu digo? E Deus diz para Moisés, você diga que é o Deus eu sou. Porque Deus é tudo, né? Então ele é um Deus sem nome, é o Deus eu sou. Então essa resposta que Jesus dá aqui, esse sou eu, é o mesmo eu sou, né, na língua original, aqui no hebraico, de Deus para Moisés. Então Jesus está declarando que ele é Deus, tá? Aqui no português, quando a gente lê, talvez isso não fique tão claro, mas é isso que está acontecendo aqui. E olha o que acontece depois disso. Disse Jesus, e Judas, o traidor, estava com eles. Você vê que João sempre faz questão, né, de deixar parênteses, de explicar bem a situação. Por isso que o Evangelho de João é muito bom para quem está começando a ler a Bíblia. João é bem didático. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Imagine isso aqui. 2 pelotões, né? O romano e o do templo. Na hora que eles ouvem Jesus declarar, eu sou, todo mundo cai por terra, ninguém aguenta ficar em pé. O poder que sai da boca de Jesus, a glória que sai da boca de Jesus, com essa palavra, faz com que todo mundo caia no chão. As pessoas não aguentam, assim, a perna das pessoas não suporta. E eles ficam prostrados diante de Jesus. Gente, isso aqui é muito poderoso. Eu acredito que nessa hora já alguns ali se converteram. Porque não tem como, né? Quando você sente o poder de Deus, quando você vê a glória de Deus, o nosso corpo não suporta. Uma palavra proferida por Jesus e eles não suportaram e caíram por terra. Novamente, lhes perguntou, ou seja, eles caíram, Jesus perguntou de novo, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. E respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Quem? Os discípulos. Ó, percebe que Jesus se entrega e pede para liberarem os discípulos. Aí aqui, João de novo, ó, explicativo. João vai explicar pra gente no versículo 9. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Ou seja, Jesus se entrega, porém preserva a vida dos discípulos. Jesus se dá para a morte, mas ele guarda a vida dos amigos íntimos, daqueles que estavam com ele no Getsêmani, ali no Monte das Oliveiras. Simão Pedro, a gente chama de Pedro, né? Mas Pedro tinha um nome composto, era Simão Pedro. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Ó, de novo, parênteses aqui de João. O nome daquele servo era Malco. Então ele vai dando informações pra gente. Quando a gente lê aqui, talvez a gente não entenda exatamente o que isso significa. Você olha e fala, por que ele arrancou a orelha, né? Então, vamos parar para pensar. Certamente, o objetivo de Pedro não era arrancar a orelha, era enfiar a espada na cabeça do soldado, e o soldado deve ter desviado e pegou na orelha.
A gente viu isso recentemente, né, com o agora presidente, mas candidato à presidência, o Trump, né? Foi a mesma coisa. O cara atirou na cabeça dele, mas ele se mexeu, o tiro pegou só na orelha. Então, provavelmente aqui foi isso. Pedro ia matar Malco, mas ele não conseguiu. Versículo 11. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Isso aqui é muito interessante. Pedro, se você reparar nos evangelhos, Pedro vive levando bronca. E Pedro está sempre bem intencionado. Às vezes a nossa boa intenção nos leva a fazer coisas que não são corretas. E toda vez que Pedro é repreendido por Jesus, é porque ele, na boa intenção dele, está tentando evitar aquilo que é plano de Deus. Quando Jesus fala para ele, arreda de mim, Satanás, porque Pedro está dizendo para Jesus, não, você não vai morrer não, a gente vai te defender, vai dar tudo certo. Toda vez que Pedro, na boa vontade, na boa intenção dele, tenta ir contra aquilo que Deus já planejou, contra aquilo que Deus quer que aconteça, ele é exortado por Jesus, ele leva bronca. Aqui é a mesma coisa, já estava determinado, Jesus já disse que ele ia ser preso, Jesus já tinha se entregado aqui em cima, aí Pedro vai lá e quer resolver do jeito dele. Aí ele leva uma bronca de Jesus. Então a gente tem que pedir a Deus sabedoria e discernimento para acatar as coisas que não nos agradam, as coisas que às vezes pra gente parecem ser muito injustas, porque aqui é muito injusto Jesus está sendo preso. Eu entendo o coração de Pedro, né? A gente se revolta, mas o problema é a gente querer colocar a nossa mão e querer resolver do nosso jeito. Aí acontece isso aqui, ó, leva uma bronca de Jesus. E aqui é constrangimento, porque olha o que Jesus diz: acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? A gente fez um estudo na minha igreja há pouco tempo sobre esse texto. E aí eu fui pesquisar esse beber o cálice, porque eu entendi que devia ter um significado maior aqui. O que eu descobri na minha pesquisa é que nos cânticos rabínicos, ou seja, na tradição judaica, nas músicas judaicas, esse termo beber o cálice significa aceitar aquela situação que Deus te deu. Então, existe o beber do cálice tanto para situações ruins quanto para situações boas. Beber o cálice da justiça, ou seja, é ser corrigido pelo Senhor. E aí esse beber o cálice é beber até o fim, é beber até a última gota. Ou seja, é você passar por aquilo que você tem que passar de forma plena até o fim. Assim como também os judeus têm o cálice da alegria. Então, no momento de alegria, viva a alegria, sinta a alegria com plenitude, até que ela acabe, até que o dia que não seja alegre chegue, entendeu? Então, beber o cálice aqui no contexto judaico significa isso, aceitar aquilo que Deus tem para você e beber até a última gota. E é disso que Jesus está dizendo. Acaso eu não beberia o cálice que o Pai me deu? Ou seja, Deus deu para Jesus, aqui ó, a cruz. E Jesus está dizendo que ele vai cumprir até o fim, exatamente como Deus determinou. Que eu e você tenhamos esse coração e essa consciência diante do Senhor, de aceitar tanto o que nos alegra, quanto o que nos entristece, tanto o que nos causa revolta, né, que ver a injustiça e entender que é Deus que controla a nossa vida e que a gente vai beber isso até o fim, porque uma hora acaba. Seja o que for o conteúdo do cálice, uma hora ele acaba, uma hora ele vai até a última gota, seja alegria, seja injustiça, seja tristeza, seja o luto, o que for, beba até a última, aceite essa condição, vai até o fim, bebe até a última gota, e aí Deus vira a página e te traz um cálice novo. Eu adquiri essa Bíblia aqui há pouco tempo e ela chama Bíblia Contexto. E eu tô gostando muito de estudar por essa daqui. Esse daqui tem os Evangelhos e Atos, mas tem a Bíblia Contexto inteira, com o Novo Testamento inteiro, tá? Como que ela funciona? Eu vou explicar aqui rapidamente, que eu já mostrei em outros vídeos, só para você que chegou agora. Ela tem o texto bíblico, né? Esse que a gente leu, aqui 18. Em preto é o texto bíblico normal, na ordem dele aqui. E aí ela tem algumas observações aqui em vermelho, que eu falo que é como se fosse um parênteses.
que explica, aponta para outros livros da Bíblia que tratam do mesmo contexto. E aqui eu achei bem interessante, quero compartilhar com vocês. Olha aqui, a Bíblia Contexto vai trazer pra gente um contexto do primeiro versículo que a gente leu. Então aqui, né, depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale do Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Aí ele traz pra gente que lá em 2 Samuel, ó, ele diz aqui, palavras de Samuel. Em 2 Samuel, o vale de Cedron é citado. Olha que interessante. Por onde passavam o rei e os que o seguiam, aqui ele tá falando de Davi. Davi está fugindo de Absalão. Davi foi traído pelo próprio filho. E para não entrar em batalha com o filho, para não ter que matar o próprio filho, Davi foge. Davi vai embora. E muitos vão junto com ele. Então, essa passagem aqui está narrando isso. Então, por onde passavam o rei e os que o seguiam, todo o povo chorava em alta voz. Estavam chorando porque eles estavam fugindo, né? Assim, que tristeza, né? Uma ruptura dentro da família do rei, e isso acontecendo, o povo sofrendo junto. E aí que ele diz, atravessaram o vale de Cedron e foram em direção ao deserto. Então aqui na fuga de Davi, com a sua família e com os seus servos fiéis, eles passaram exatamente pelo mesmo vale onde Jesus foi para orar, para ter intimidade com seus discípulos e para ser preso. Então a gente vê aqui no Antigo Testamento, a Bíblia toda, ela sempre aponta para Jesus. Todas as histórias apontam para Jesus. Então quando a gente entende essa conexão, a gente vê que Davi, essa passagem da vida de Davi também aponta para a traição que Jesus sofreu. Davi sofreu uma traição dentro de casa, do próprio filho. E Jesus, no mesmo lugar, vai sofrer a traição de um também dos seus íntimos, de um dos seus discípulos, de Judas. Então, o Vale de Cedron, a gente pode dizer que ele é um refúgio para corações feridos por causa da traição. Na Bíblia, os lugares, os nomes, tudo tem sempre um significado muito profundo. É muito legal quando a gente consegue ver essas conexões, porque isso faz o texto ficar muito maior diante dos nossos olhos, né? O que fica de lição aqui pra gente no dia de hoje, o que me chama a atenção no texto hoje, é essa obediência, a gente aceitar aquilo que Deus tem para nós e beber esse cálice até o fim. Se Jesus fez isso, a gente tem que ser capaz de fazer também. Que Deus te abençoe.